Lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Jeremias capítulo 2, versículo 2. Primeiro este inicia com a palavra, meu povo, a qual tem um significado de conjunto de pessoas que vivem em sociedades, compartilham a mesma língua, possuem os mesmos hábitos e tradições e estão sujeitas às mesmas leis. E acrescenta ainda dizendo, eu lembro de quando você era jovem. Deus chama o seu povo de jovem, porque o seu povo ainda estava se desenvolvendo como cristão. Ele acrescenta dizendo, como você era fiel e como me amava, quando ainda éramos recém-casados. Deus os lembra de quando eles tinham um relacionamento profundo, amoroso e fiel. E ele acrescenta dizendo, lembro quando você me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade. Todos os quantos devoravam eram todos tidos por culpados. O mal vinha sobre eles, diz o Senhor. Ao dizer então que Israel era santo, ele não pretende isso como forma de honra. De fato, foi em si mesmo um testemunho ilustre de seus louvores, que Deus havia consagrado este povo a si mesmo, que ele os designara os primeiros frutos de seu aumento. Mas devemos lembrar que existe aqui um contraste explícito entre esse grande e favor incomparável de Deus e a iniquidade do povo, que depois se afastou daquele Deus que havia sido tão liberal e gracioso com eles. De acordo com essa visão, Jeremias diz a Israel que era santidade para Deus. Isto é, que eles foram separados de todas as outras nações, para que a glória de Deus brilhasse somente sobre eles. Ele então acrescenta que elas foram as primícias de seus produtos, porque embora qualquer produto que a terra produza deva ser consagrado a Deus, por cujo poder cresce. Sabemos que os primeiros frutos foram colhidos e postos no altar, como alimento sagrado, como então Deus ordenou, de acordo com este ritual que Israel era as primícias dos seus frutos. Pois as nações que então moravam em todos os lugares não foram removidas do governo de Deus. Como ele é criador de todos e se mostrar a todos como pai e apoiador, mas ele passou por outras nações e escolheu a raça de Abraão, e para este fim, para que pudesse protegê-las, por seu poder e ajuda. Desde então, Deus havia vinculado a nação a si mesmo. Quão grande e quão forte era a obrigação sobre a qual aquele povo era para ele. Portanto, quanto mais base e mais testável era sua perfídia, quando o povo desprezava os favores singulares que Deus lhes havia conferido. Agora vemos porque o profeta diz que Israel era santo para Deus e os seus primeiros frutos de seu aumento. Em todo o capítulo, Deus faz um apelo para seu povo voltar, pois o seu povo virou as costas para ele. Deus estava contemplando o pecado do seu povo. O seu povo estava sendo ingrato e infiel diante de Deus. O seu povo lhe trocava com outros deuses, e com outros se prostravam. O povo de Israel já não mais desejava o Deus que lhes o tirou da terra do Egito, e que ele lhes abençoou. O coração do povo estava distante de Deus, desfrutando os prazeres deste mundo. Não se lembravam mais do seu verdadeiro Deus. Então Deus se irou com seu povo e os castigaram a todos. O seu povo se envergonharam, assim como um ladrão se envergonha quando é pego. E mesmo sendo castigado por Deus, não voltaram para ele e continuaram com a prática do pecado. Mas Deus, com a sua imensa misericórdia, não desistiu do seu povo, a quem ele tanto ama, e lhes lançou convites ao arrependimento. Quão imensa é a sua misericórdia! Ele não desiste do seu povo, mesmo sendo um povo desobediente. Ele não derramou a sua ira ao ponto de lhes causarem dano, mas apenas lhes trazerem um despertamento. E ao serem decepcionados com os deuses, decidiram voltar para o seu verdadeiro Deus, a qual nunca lhe decepcionou. Pois os deuses falsos não lhes ajudaram em nada, somente trouxeram ruína para suas vidas. E você, cristão, como estás sendo com o teu verdadeiro Deus? Será que andas rejeitando os manjares que este mundo os oferece?
Ou tem se iludido o teu coração com os manjares? Como está sendo o teu tempo com Deus? Reservas tu teu tempo com Ele? Está sendo Deus a sua prioridade, ou seus bens ocupam espaço? Estás tu consagrando a tua vida a Ele? Qual a primeira voz que tu ouves quando o dia está a começar? A voz do Espírito ou a voz dos teus bens? Se a resposta em teu coração te acusou, estás distante do teu verdadeiro Deus. Deus detesta a idolatria. Ou Ele é o centro da tua vida, ou Ele nunca fez parte dela. Povo de Judá e moradores de Jerusalém, sejam fiéis à aliança que fizeram comigo, o Senhor, e se dediquem a mim de todo o vosso coração. Senão, a minha ira queimará como fogo, e por causa das maldades que vocês têm feito, o meu furor será como fogo, e ninguém poderá apagá-lo. Aqui Deus se expressa de uma maneira furiosa com seu povo, os alertando de que, sem Ele, o seu povo andava em completa destruição. Deus detesta a idolatria. Ele pode ser comparado com diversas coisas. Você pode idolatrar você mesmo, alguém do seu trabalho, seu dinheiro, seus bens, tudo aquilo em que te faz se afastar dele, ou aquilo em que você mais prioriza o seu tempo. Se você não prioriza seu tempo a Ele, você está em pecado grave. Por mais constante estejas na obra, pois o seu esforço de nada vale. Se o nosso destino, a qual Ele o preparou para nós, é a vida eterna com Ele, porque somos hipócritas ao desejar viver a eternidade com alguém a qual não sou íntimo. Temos 24 horas do nosso dia e queremos viver a eternidade com Deus por 2 horinhas de culto. Neste momento, Deus nos chama ao arrependimento.